Olá, meu querido irmão e irmã, a paz do Senhor. Neste segundo dia do ano, eu quero desejar a você, ao Senhor e à Senhora ainda, um feliz ano de 2019. Nesta oportunidade, eu quero refletir com o Senhor que é Pai, a Senhora que é Mãe, a respeito da nossa responsabilidade diante de Deus em relação às nossas crianças. Uma criança, quando começa a ser gerado no ventre da mãe, quem são os atores desta vida, materialmente falando? São os pais, não são? E Deus, confiando no pai, confiando na mãe, Deus coloca um espírito puro, um espírito que não tem pecado. E quando esta criança nasce, assim que a mãe pode ir a uma reunião da Igreja Apostólica, deve apresentar a Deus, consagrar a Deus. E neste ato da consagração, neste sacramento, a mãe e o pai prometem para Deus que vai criar e vai educar o seu filhinho de acordo com os seus ensinamentos, que é a doutrina e a disciplina apostólica. É por isso que os pais, para consagrar uma criança na nossa igreja, precisam estar obedecendo a disciplina. Porque se eu sou pai e não estou obedecendo, como que eu vou fazer uma criança obedecer se eu não obedeço? Muitas vezes, alguns pais que não são apostólicos chegam a pedir para consagrar sua criança na igreja, mas não pode. Mas por que não pode? Porque é uma discriminação? Não. Porque se o pai vai prometer que vai educar o seu filho e depois nem ele não é obediente, não vai adiantar de nada. Vai pecar mais ainda. Mas, às vezes, os pais não são apostólicos, mas os avós são. Então, os avós vai e apresenta a criança na igreja. Isto também só pode se os pais não for da igreja e os avós for da igreja e os avós for criar, educar esta criança. Porque às vezes os pais não são da igreja e diz para o pai e para a mãe: olha, leve o seu neto, apresenta na igreja. Mas esta criança vai crescer aos cuidados dos pais, que não são apostólicos. Não pode. Se for crescer aos cuidados dos avós, aí tudo bem. Nesse caso, pode. Porque os avós são apostólicos. Se o pai não é apostólico e a mãe é apostólica, se a mãe se comprometer que vai educar e criar de acordo com a doutrina e a disciplina da nossa igreja, nesses casos também pode. E nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas crianças para não despertar sentimentos de malícia. Porque no mundo hoje, as pessoas têm uns costumes muito errados, que são de incentivar as crianças. Existem adultos que dão bebidas alcoólicas para as crianças. No nosso caso, não tem nada a ver, porque nós já não usamos mesmo a bebida alcoólica. Mas estou dizendo em relação às pessoas do mundo. Não temos nada com a vida dos outros, não é mesmo? Não temos nada com a vida deles. E outra coisa que eles fazem é incentivar as crianças. Nós vemos crianças de 7 anos que dizem: ah, fulano de tal é meu namoradinho. Ou o menino fala com 7 anos em relação a uma menininha uma criança de 5, 6 anos, ela é minha namorada. E os pais incentivam, colocam isso no coração da criança, eles vão crescendo sem temor, sem pudor,
e com malícia. Muitas vezes fica dizendo: quando você crescer, você vai casar com fulano de tal. A criança já cresce com aquilo na cabeça, com aquilo no coração. Outras vezes, os pais querem ser tão rígido, querem ser tão rigoroso, que, vou citar um exemplo, uma menina de 7 anos. Ela pega uma criança de 2, 3 aninhos, ela abraça com aquele carinho, cumprimenta, conversa com a criança. Mas se for uma criança da mesma idade dela, às vezes os pais não deixam nem dar um abraço. Isso desperta. Os pais têm que agir, têm que tratar as crianças com naturalidade, sem conversar assunto de namoro. É um pecado conversar esse assunto com uma criança de 7, 8 anos, 12 anos, até 13, 14 anos. Mas quando os pais proíbem de uma criança de 7 anos dar um abraço em seu amiguinho, em seu irmãozinho da igreja que tem a mesma idade, se proíbe, está despertando algo na cabeça e no coração da criança. Tem que agir com naturalidade. Filha, se você abraça um que tem 3, pode abraçar o que tem 7. Não tem maldade nenhuma nisso. Mas quando os pais já ficam receosos e até chega a falar alguma coisa para a criança: olha, não conversa com fulano, não abraça, não fica muito perto, está despertando. Se falar muito a esse respeito, desperta o interesse, e se proibir, também desperta o interesse. Tem que deixar a criança com naturalidade. Não é pelo fato de uma criança, uma menina ou um menino dar um abraço, um cumprimento no outro da mesma idade, é que estará assumindo o compromisso ou incentivando a namorar muito cedo. Não é isso. Precisamos tomar cuidado para não cair nem de um lado nem do outro. Nós que somos pais, precisamos agir com sabedoria, com prudência. E, acima de tudo, com muita oração, pedindo a bênção, pedindo ajuda da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, não descuidando do seu filho e da sua filha, deixando na companhia de certas pessoas, mesmo que seja apostólicos, não deve deixar ficar isolados, sempre de olho, perto dos pais, das mães. Nunca deixe ausentar-se uma criança de 7, 8 anos, nunca deixe ausentar ou ficar brincando a sós, longe do pai e da mãe. Eu digo para agir com naturalidade, mas diante dos seus olhos. E o pai e a mãe precisa já ir observando a intenção da criança. Se a criança já tem um pouquinho de malícia, já tem um pouquinho de desejo, está despertando curiosidade, o pai e a mãe precisam ficar atento, porque para ir aconselhando e ensinando o temor do Senhor, amor ao pudor e ao respeito. O pai e a mãe precisam tomar cuidado, precisa ser muito responsável, e se consagrou a sua criança na igreja, tem que fazer de tudo, custe o que custar, precisa educar. Porque prometeram para a Santa Avó Rosa, não prometeram para o pastor, não prometeram para a direção da igreja, prometeram para Jesus, para a Santa Avó e para a Virgem Maria Santíssima também. Que a Santa Avó te abençoe, abençoe suas crianças, que elas cresçam no caminho do bem e da justiça. Um abraço, fique na paz do Senhor.